Afinal de contas, do que o ar é feito? É uma pergunta que vocês podem se fazer todos os dias, ou mesmo nunca tenham se feito, né? Essa pergunta. Mas o ponto central é: o ar, o gás que nós respiramos, todo esse, ele não é somente o gás oxigênio como muitos acreditam. Esse gás que nós respiramos, o ar que nós respiramos, ele é composto de gás oxigênio, de nitrogênio, de gás argônio. Ele também é formado por pequenas partículas de poeira que estão circulando por aí, além de muitas outras coisas. Todos esses gases, por mais que a gente não veja eles, como o gás oxigênio, que a gente não vê o ar, nós não enxergamos, até mesmo o vapor d'água, é difícil de se enxergar. O ponto central disso tudo é que todos eles são formados por matéria. E é isso que na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da matéria. Como assim matéria? O que é essa matéria e tal? Mas nós precisamos entender um pouquinho do aspecto histórico antes de nós começarmos. Então fiquem comigo e acompanhem a aula de hoje para que vocês possam entender. Antes de tudo, nós precisamos entender a respeito dos modelos atômicos. Pessoal, o termo modelo ele está muito conectado a uma série de outras palavras. Teoria e modelo, muitas pessoas, vocês talvez já tenham ouvido falar, muitas pessoas falarem que isso é só uma teoria. Mas pessoal, a teoria, por mais que as pessoas não saibam, ela é explicativa. Significa o quê? Ela procura explicar por que determinado fenômeno acontece. As pessoas dizem, é uma teoria, não é uma lei. É porque a lei, ela consiste, a teoria, na verdade, consiste em um conjunto de leis que procuram explicar determinado fenômeno da natureza. Parem para observar. Sempre antes de nós chegarmos na teoria e no modelo, é necessário passar por vários processos. O primeiro processo é a observação. Nós observamos determinado processo, e a partir dessa observação de algum fenômeno da natureza, nós elaboramos uma hipótese, que geralmente está em forma de pergunta. Por exemplo, por que esse garoto está usando um. Eu começo a fazer a observação e eu elaboro uma hipótese. Por que esse garotinho aqui está usando uma lupa? Tá? Por que ele está usando essa lente? Isso é a hipótese. É uma pergunta que nós elaboramos. A partir dessa pergunta, nós vamos fazer vários experimentos a fim de ver se essa pergunta está correta ou não. A partir desses experimentos, nós chegamos a uma conclusão. E nós vamos tentar fazer várias vezes para que isso dê certo. Feito várias vezes, a gente consegue elaborar uma lei. A lei ela vai se ocupar do como, enquanto que a teoria e o modelo vão se ocupar de explicar o porquê disso estar acontecendo. Então a gente diz, é só uma teoria. Não, gente, teoria é um conjunto de leis que procuram explicar determinado fenômeno da natureza. E o modelo é uma observação, ou melhor, vamos dizer assim, que é um modelo. O modelo é um padrão, é uma forma de tentar explicar a teoria através de diferentes imagens, através de um determinado padrão. Então, não é qualquer coisa. Primeira coisa que tem que entender, então, pessoal, teoria é um conjunto de leis que procuram explicar determinado fenômeno. Já o modelo é um determinado padrão apresentado para conseguir auxiliar na explicação da teoria. Antes da gente chegar já nos modelos, para que vocês possam visualizar de forma melhor, eu tenho que contar a história de como é que surgiu essa ideia de matéria. Aqui nós temos Leucipo e Demócrito, eles são lá do século V a.C., aproximadamente 460 antes da era cristã. O que acontece? Esses dois filósofos pré-socráticos, eles proporam uma ideia bem interessante. Talvez, eu só estou especulando, eles perceberam uma coisa. Se nós observarmos uma praia de longe, vocês vão notar que essa praia parece uma coisa só. Mas se nós olharmos bem de pertinho a praia, tá? Essa faixa de areia, nós vamos notar que essa areia é dividida em pedaços bem pequenos, chamados grãos de areia. Olha só, vários grãozinhos. E o ponto é que se nós olharmos mais de perto ainda,
nós vamos observar que os grãos de areia são isso aqui. E aí fica a questão, será que se nós conseguíssemos observar mais de pertinho ainda, será que esses pequenos grãozinhos aqui de areia, eles vão ser formados por outros grãos de alguma coisa muito menor? E é isso que eu queria falar com vocês. Isso é muito importante, porque Leucipo e Demócrito, eles propuseram uma ideia. E se nós pegássemos, por exemplo, um grão de areia e nós fatiássemos ele pela metade? E depois disso pela metade de novo. E pela metade, e pela metade, e pela metade, e pela metade, pela... Até que chega um momento, segundo eles, que a estrutura ela não poderia ser mais dividida. E isso nós iríamos chamar de exatamente átomo. E o termo átomo significa indivisível. Então essa ideia de procurar explicar como a matéria surge ou o que compõe a matéria, ou seja, a matéria é tudo aquilo que ocupa local, é tudo aquilo que tem massa, que tem um corpo, o que vai acontecer? Ela simplesmente fica indivisível. Por isso o termo átomo. O átomo significa exatamente isso. Muitos anos depois, lá por 1800, percebam, já se passa aqui aproximadamente 2200 anos, desde Demócrito até esse físico inglês chamado John Dalton, surge a primeira explicação sobre os átomos. Do que se tratam os átomos? Então notem aí que é muito importante vocês entenderem. John Dalton, em 1808, ele propôs, através de uma série de estudos matemáticos, que os átomos eles teriam formatos e tamanhos diferentes. Tá? O que distinguiria o átomo de oxigênio do átomo de carbono seria simplesmente a massa dele e o tamanho. Esse modelo ficou conhecido como modelo bola de bilhar, porque o átomo ele continuava sendo indivisível. Isso é uma bola de bilhar e ele não seria dividido. O que ele propôs, John Dalton, é que todos aqueles que têm, todos aqueles átomos que têm o mesmo tamanho, eles representam o grupo de elementos químicos, um grupo específico. Por exemplo, todos aqueles que têm esse tamanhinho, eles serão os átomos de oxigênio. E aí tem esse termo, elemento químico consiste em átomos que apresentam uma mesma propriedade. E a diferença entre um átomo e outro, segundo Dalton, é que o tamanho deles é diferente e a massa deles é diferente. Outra coisa muito importante que nós temos que saber, ele defendia a ideia que os átomos eram indivisíveis, pessoal. Então tem que se manter essa ideia. E por fim, ele fez vários desenhos procurando representar a diferença entre cada um desses átomos. Vocês podem notar que aqui a água ele é composto de um átomo de hidrogênio e de um átomo de oxigênio. Foi assim que ele representou a água. Então vocês veem que esse cara, mesmo em 1808, sem poder observar os átomos, ele já elaborou uma ideia bem interessante sobre isso. Alguns anos depois, surge um outro físico, Joseph Thomson. Esse carinha, J, na verdade é JJ Thomson, né? Que é Joseph John Thomson. Tá difícil. Joseph John Thomson. O que ele propôs? Ou melhor, propôs não. A ideia inicial dele era só elaborar alguns estudos com gases. Ele acabou, através desses estudos, descobrindo um novo tipo de modelo, ou melhor, apresentando um novo tipo. O que ele fez? Observem essa imagem aqui. Enquanto que Dalton dizia que os átomos eles não apresentavam carga, Joseph Thomson ele fez o seguinte: ele utilizou e liberou o cátodo e na metade desse equipamento, ele liberou esses raios, ele colocou dois ímãs. Um ímã positivo, uma placa carregada positivamente, e outra negativamente. O que aconteceu foi, quando ele liberou os feixes, esses feixes tiveram um pequeno desvio em direção ao lado positivo. O que eles deveriam? Se de fato eles não apresentam nenhum tipo de carga, eles iriam reto. Mas eles apresentaram carga
Isso significou que ele teve um leve desvio. Sempre procure entender, pessoal, que uma carga negativa, ela atrai uma carga negativa, ou melhor, uma carga positiva atrai uma carga negativa. Significa que os elementos químicos, os átomos, eles apresentariam uma carga negativa, porque elas se aproximaram da carga positiva. Se eles tivessem se aproximado mais aqui de baixo, aí nós poderíamos entender que eles tinham talvez somente cargas positivas, mas devido a esse desvio, Thomson ele propôs a ideia que os átomos consistiriam em esferas que eram formados por cargas negativas e cargas positivas. Essas cargas negativas seriam chamadas de elétrons, quanto que as cargas positivas seriam chamadas de prótons. Notem que isso é muito importante nós entendermos. Vocês viram que nós saímos daquele modelo de Dalton, agora chegamos no modelo de Thomson. E esse cara aqui, ele propôs agora não mais a bola de bilhar, mas do pudim de passas. Porque lembra das uvas passas? Então esse físico inglês, ele desenvolveu exatamente essa ideia de que os átomos, eles não seriam indivisíveis. Mas na verdade, o que eles seriam? Esferas carregadas negativamente e positivamente. Por isso que essa expressão surgiu, pudim de passas, porque é formado por diferentes cargas. Em sequência, nós temos o avanço mais ainda da tecnologia e uma nova proposta. Ernest Rutherford, um físico neozelandês, o que ele fez? Ele era estudante, ele auxiliou em vários estudos do Thomson, do J. J. Thomson, e que ele fez um pequeno experimento a fim de tentar entender um pouco mais sobre os átomos. O que ele fez foi uma fonte de partículas alfa, ou seja, isso aqui são raios, radiação alfa, e liberar um feixe dessas partículas. Segundo Thomson, a proposta dele seria que os átomos todos eles deveriam passar através da esfera. Mas quando ele fez esse experimento, prestem muita atenção. Aconteceu um fenômeno muito interessante. Em vez deles passarem todos retos por essa chapinha de ouro que ele pôs, aconteceu que essas partículas, algumas se desviaram, algumas retornaram, algumas desviaram, mas deram sequência, e algumas simplesmente não desviaram em absolutamente nada. Percebam, esse amarelo aqui é uma representação do átomo todo, tá? O que ele conseguiu notar? Que se ele atravessou, a maior parte dos feixes atravessaram, significaria que a maior parte do átomo é um vácuo, não tem nada dentro do átomo, a não ser um pequeno núcleozinho, que foi que rebateu, ricocheteou e desviou esses feixes. Como vocês podem notar aqui. Ou seja, se ela fosse uma bola de bilhar, como Dalton propôs, ia bater aqui e ia voltar tudo. Se ela fosse como Thomson propôs, ela deveria passar direto, sem ter qualquer tipo de desvio. No entanto, Rutherford ele descobriu que ela sofre alguns desvios. A maioria delas passa, mas ela sofre pequenos desvios. Significa que ela é composta de um núcleo e uma estrutura externa, uma região externa. Observem aqui, Rutherford ele propôs um novo modelo, onde o átomo ele é composto de um núcleo e ao redor desse núcleo existe uma camada chamada eletrosfera, uma região chamada eletrosfera. E nessa região eletrosfera é onde circulam os elétrons. A diferença é que não existiam diferentes camadas, tá? Rutherford ele propôs que era uma única camada. Tá? Aqui circulando rapidamente o núcleo. O núcleo dessa vez ele era composto, segundo Rutherford, de uma carga positiva, ele era positivo, enquanto que os elétrons representavam carga negativa. E por isso eles ficavam circulando ao redor do núcleo. Essa foi a proposta de Rutherford. O que aconteceu alguns anos depois dessa proposta? Lá por 1900 e tantos poucos, um novo cientista chamado Niels Bohr, ele
desenvolveu uma série de experimentos. O que ele fez? Vocês podem observar aqui na casa de vocês, a cor do fogo da lareira é diferente da cor do fogo do gás. Se vocês colocarem algumas outras substâncias, vocês vão notar que existe uma certa diferença. Enquanto que em alguns casos o fogo fica azul, outros ele fica mais alaranjado, outro ele fica amarelo, alguns vão ficar vermelho. Isso tudo se dá, pessoal, exatamente porque Niels Bohr ele fez uma descoberta fascinante. Ele realizou esse experimento e aqui são diferentes substâncias que ele utiliza, então tudo depende da substância de que os elementos químicos eles apresentavam chamas diferentes por causa da quantidade de energia. O que Bohr ele descobriu? Ele descobriu que ao invés do modelo anterior de Rutherford, em que era apenas uma camada, os elétrons circulavam em uma única camada, ele percebeu que os elétrons tinham diferentes camadas. E o que produzia aquelas luzes diferentes estava relacionado ao quê? Quando um átomo recebia energia, os elétrons iam para camadas mais afastadas do núcleo. Ele recebia energia, os elétrons começariam a ir para camadas mais afastadas do núcleo. Quando ele perdia energia, o átomo, ele simplesmente liberava energia, fazendo com que o átomo voltasse para uma camada anterior ou mais. Quando o átomo ele retorna a essas camadas, o que vai acontecer? Uma coisa bem simples. Libera uma determinada feixe de luz. Por isso que cada substância apresentaria cores diferentes. Porque quanto maior a energia, mais próximo do espectro do roxo ficaria. E quanto menor a energia, mais próximo do espectro do vermelho. Por exemplo, é bem fácil para que vocês possam observar, é só vocês lembrarem do arco-íris. O arco-íris ele é composto do roxo até o vermelho. O vermelho pode-se dizer que é quando se é liberado energia por essas gotículas de água e simplesmente é um salto da terceira para a segunda. Então o que acontece? O elemento químico, o átomo, ele recebeu energia, os elétrons saltaram para camadas mais afastadas. O que aconteceu depois? Ele simplesmente parou de receber essa energia. Quando ele volta para o estado original dele, ele libera energia e essa energia liberada é em forma de luz. Então notem que isso é fundamental para nós entendermos a respeito porque existem cores diferentes e porque a gente não enxerga no escuro. A gente não enxerga no escuro porque os objetos na parte externa, os átomos não estão recebendo energia. Simplesmente não está recebendo energia, não tem como liberar, não tem como emitir cor. Por isso que se tu apagar tudo, todas as luzes, tu simplesmente não vai ver esse reflexo dos saltos dos elétrons. Então foi necessário propor um novo tipo de modelo. Dessa vez, o nome do modelo não foi só Bohr, mas Rutherford Bohr, porque continua e é o modelo que nós chamamos de modelo de sistema planetário. Por quê? Bem simples. No núcleo, nós temos os no centro nós temos o núcleo e circulando ao redor dele nós temos a eletrosfera com os elétrons. Cada uma dessas camadas, a eletrosfera, ela é formada por várias camadas. E cada uma dessas camadas tem uma letra que a representa. A camada mais próxima do núcleo é o K. Depois o L, o M, o N, o O, o P e o Q. O que vai acontecer dentro disso tudo, pessoal? Uma coisa bem simples. Recebeu energia, os elétrons vão saltando para as camadas mais afastadas. Mas existe um número limite para isso. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Segundo ponto muito importante segundo ponto que vocês precisam entender é que o núcleo, algum tempo depois, um cientista chamado Chadwick, ele descobriu que no núcleo existia uma outra partícula. Essa partícula ela não apresentava carga, nem positiva nem negativa. Por isso foi dado o nome para ela de nêutron. Então o núcleo ele é composto de carga positiva, chamado de próton, e carga neutra, chamada de nêutron. E ao redor desse núcleo nós temos os elétrons que o circulam. O que vai acontecer dentro disso tudo?
Outra coisa muito importante vocês entenderem é que um próton ou um nêutron, ele tem a equivalência de 1.800 elétrons. Nós precisamos de pelo menos 1.800 elétrons, tá? Para dar o tamanho de um nêutron. Então, por isso que a massa dos elétrons nós vamos desconsiderar em vários momentos. E é isso que eu queria que vocês entendessem na aula de hoje. Tá? Isso é fundamental, por quê? Na aula de hoje nós aprendemos que, e hoje ainda esse modelo tá, por incrível que pareça, ultrapassado, tá? Então a gente simplesmente tem novos tipos de modelo, mas até agora a gente vai se manter nisso. O que eu quero que vocês entendam, para que nós façamos uma revisão da aula de hoje, é o seguinte. Primeira coisa, está relacionado a que tudo é formado por átomos. Tá? Todas essas coisas são formadas por átomos que são pequenas partículas que nós não enxergamos a olho nu, nem mesmo com microscópios nós não enxergamos. E os átomos, o que vai acontecer? Perdão. E essa ideia iniciou lá na Grécia Antiga, com dois caras chamados Leucipo e Demócrito. Eles propuseram que existiria uma partícula tão pequena que ela seria indivisível e que formaria todas as coisas. Anos depois, nós temos um novo modelo para explicar isso. A gente retoma essa ideia do átomo, que é o modelo atômico de Dalton. Dalton ele propôs a ideia da bola de bilhar. Lembre-se bem que o átomo ele continua sendo indivisível, que ele só varia entre um átomo e outro porque tamanho e massa seriam diferentes. Depois nós temos anos depois uma nova proposta, uma nova descoberta e nós temos o modelo atômico de Thomson, conhecido como pudim de passas. Foi descoberto através dos estudos de Thomson que o átomo ele não era mais indivisível e ele apresentava carga negativa e positiva. Outra coisa, foi dado nome para essas cargas, prótons e elétrons. Anos depois, teve um cara chamado Ernest Rutherford. Ele propôs uma nova ideia de um modelo atômico, que ele descobriu que o núcleo ele representava uma pequena parte do átomo, enquanto que ao redor dele nós teríamos uma eletrosfera, uma região onde circulariam os elétrons, e essa eletrosfera é muito afastada do núcleo. Um comparativo é que vocês imaginem uma bola de futebol no centro de um campo e vocês na última arquibancada. Esse é o espaço entre o núcleo e, e a eletrosfera. Então vocês percebam que a nova descoberta propôs que a ideia do modelo atômico era o quê? Que o átomo em si ele era muito mais composto de vácuo, de vazio, do que propriamente de algum tipo de matéria. E por fim nós temos as descobertas de Bohr, Niels Bohr. Niels Bohr ele desenvolve uma série de estudos com chamas de diferentes cores e através disso ele faz a descoberta de que o núcleo ele era mais denso. No entanto, o que acontece? Os elétrons eles apresentavam diferentes camadas, eles circulavam em torno delas, em torno do núcleo, em diferentes camadas. Cada uma dessas camadas tem uma quantidade limite de elétrons para circular nela. E por fim, terceira e não menos importante, que o salto desses elétrons de uma camada para outra é o que iria gerar as cores das chamas. Anos depois, nós temos a descoberta dos nêutrons, propondo novamente o modelo atômico. Percebam que os modelos atômicos eles passam por uma série de processos de mudanças. Por isso eu preciso que vocês entendam a respeito disso. Então tá, pessoal? Agradeço por cada um de vocês que está aqui hoje. Não se esqueçam, dediquem seus estudos, tá bom? Um grande abraço a todos os estudantes. Até mais. Tchau.